Provérbios capítulo 30, do versículo 7 até o versículo 9. Provérbios 30, a partir do versículo 7. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dê-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Senhor meu Deus, fale conosco nesta manhã, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa para não apenas falar conosco, mas mudar a nossa vida quando abrimos o coração para ouvirmos a Tua voz. E é isto que desejamos nesta manhã, Pai, ouvir a Tua voz e obedecer ao Senhor. Fale ao nosso coração, revela-nos a Tua vontade e alcance, Pai, cada vida, cada família aqui reunida e também aqueles que pedem a oração de todos nós. Que a Tua bênção seja concedida, Pai. Onde há uma enfermidade, uma dor, estende a Tua mão para curar e para operar milagres em Teu nome, Senhor. Abençoe cada vida, conceda, Senhor, respostas e vitórias a cada um de nós, nos nossos projetos de vida neste ano. Seja estabelecido o Teu querer, seja cancelada toda maldição, sejam abertas portas onde não há portas, caminhos onde não há caminhos, e que o sobrenatural do Senhor nos conduza em vitória e em triunfo todos os dias da nossa vida, Pai. E nesta manhã nós nos submetemos totalmente ao Senhor, estamos aqui abertos para ouvir a Tua voz, prontos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Os últimos 2 capítulos de Provérbios não foram escritos por Salomão, como a grande maioria dos provérbios e os demais capítulos foram. O capítulo 30 de Provérbios foi escrito por um sábio chamado Agur. No versículo 1 está escrito isso. Provérbios 31 diz assim: ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Agur era um sábio que vivia nos tempos de Salomão e que era um homem também tão culto e tão sábio quanto Salomão. É claro que nem tanto como Salomão, porque a Bíblia diz que Salomão era o homem mais sábio de todo o mundo, mas não era o único sábio. Salomão não estava sozinho com toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento que Deus deu a ele. Haviam outros sábios também junto com Salomão, e isso nos mostra que nunca estamos sozinhos, e nunca somos isoladamente a pessoa mais importante da cidade, da face da terra. Nunca somos os únicos santos, os únicos que são fiéis, porque muitas vezes há um sentimento no coração de muitas pessoas que pensam assim: só eu tenho sido fiel, só eu tenho cumprido os meus compromissos, só eu tenho perseverado na fé, só eu tenho trabalhado. Eu quero te lembrar
que você não está sozinho nesta caminhada. Nós somos um corpo e Deus tem levantado muitos fiéis, muitos homens e mulheres cheios de temor do Senhor, cheios do Espírito Santo, para manter a obra de Deus viva em toda a face da terra. Salomão não era o único sábio, como também numa outra ocasião, Elias não era o único fiel em Israel como ele pensava ser. E Deus lhe disse: Elias, eu preservei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então Elias, você não é o único que se manteve fiel. Nós temos da parte de Deus, irmãos, esta promessa. Tem muita gente fiel, tem muito povo de Deus servindo ao Senhor aqui conosco e ao redor da face da terra, que amam o Senhor e têm honrado o nome do Senhor, como nós temos procurado fazer. E isso alegra o meu coração. Agur era um homem sábio também na época de Salomão, a ponto de que o próprio Salomão, quando reuniu os seus provérbios para escrever este livro, ele colocou os textos de Agur também como textos inspirados por Deus neste livro tão bom, tão edificante para cada um de nós. E quando nós vemos isso, nós precisamos aprender algumas coisas importantes. E este Agur era um homem sábio, mas olha o que ele declara no versículo 2. No verso 2, ele diz: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. E o verso 3 diz assim: não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. O santo que ele diz aqui refere-se a Deus, ao Deus único e santo, Criador dos céus e da terra. No livro de Provérbios é muito comum a expressão o santo, referindo-se ao nosso Deus celestial, ao nosso Pai todo-poderoso. E Agur diz assim: sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. E era reconhecidamente um sábio na época de Salomão. Era um homem cheio de sabedoria, e os seus ditados estão no livro de Salomão, no livro de Provérbios de Salomão. Mas ele declara: não tenho sabedoria, não tenho entendimento, sou o mais tolo dos homens, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Sabe por que ele reconhece isso com toda a humildade? Não era uma falsa modéstia, mas era uma verdadeira humildade de Agur, dizendo assim: perante Deus, diante da sabedoria de Deus, eu sou o mais tolo de todos. Não há comparação quando pensamos na grandeza do santo Deus Todo-Poderoso. Ele é tão elevado, Ele está tão acima de mim, que eu sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Irmãos, muitas vezes nós nos achamos sábios, muitas vezes nós achamos que porque já lemos a Bíblia inteira, uma ou duas vezes, já conhecemos tanto de Deus e da palavra de Deus. É um perigo para todos nós. Às vezes nós nos sentimos muito sabidos em todas as áreas da nossa vida. Eu sou sábio, eu conheço Deus. E este homem declara: não tenho conhecimento dos santos. E no versículo 4 em diante ele pergunta: quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome de seu filho? Conte-me, se você sabe.
Hoje nós temos um conhecimento um pouco maior do que na época de Salomão e de Agur. Nós podemos dizer que o nome do Senhor é exaltado, o nome do Senhor é Jeová, é Yahvé. Nós podemos dizer que o nome de seu Filho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o quanto nós conhecemos de Deus? Nós conhecemos tão pouco, irmãos, tão pouco. Mas eu quero me deter neste momento ao que nós lemos do versículo 7 ao 9. Este homem tão sábio, porém tão humilde diante da grandeza de Deus, ele diz assim no versículo 7: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Não era apenas para o projeto de vida daquele ano que Agur estava pedindo estas 2 coisas. Ele estava pedindo isso para toda a sua vida. Tem coisas que você colocou neste projeto de vida que talvez Deus não te dê neste ano, mas Ele vai te dar antes que você morra, para que Ele mostre o quanto Ele é fiel. Deus é grande, Deus é bom. Antes que você morra, certamente você vai ver a bondade de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Certamente você vai ver a cada dia mais a graça de Deus se manifestando na tua vida. E tem coisas, irmãos, que nós alcançamos e que precisamos para toda a nossa vida. Agur está pedindo: eu quero isso não só para este ano, mas eu quero isso para toda a minha vida, e eu quero viver isso antes que eu morra. Versículo 8: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. A primeira destas 2 coisas que ele pede é esta: Senhor, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Tem coisas, irmãos, que só Deus pode nos livrar, que são livramentos de Deus. Isso concorda com o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso também, quando no final da oração Jesus disse que devemos pedir: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só Deus pode livrar do mal. Tem tantas ciladas preparadas para nós no nosso caminho, tantas armadilhas do diabo, tantas tentações, e aí não podemos nem atribuir que é só o diabo que está nos tentando, porque a Bíblia diz que muitas vezes nós somos tentados e atraídos pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça, nós somos tentados. São tantas tentações, tantas astutas ciladas do diabo colocadas diante de nós, para nos prender, para nos afastar de Deus. Tanta falsidade, tanta vaidade, tanta mentira. Nesta oração ele diz: afasta de mim, mantém longe de mim, Senhor, a falsidade e a mentira. Em outra tradução diz: a vaidade e as palavras mentirosas. Irmãos, só Deus pode nos livrar de ser enganados, só Deus pode nos livrar da aproximação de pessoas falsas, que vêm para destruir, que vêm para enganar, que vêm para mentir. Só Deus pode afastar de nós estas coisas, e nós devemos orar por isso. Isso mostra dependência de Deus. Senhor, afasta de mim estas coisas, mantém longe de mim os lábios mentirosos, mantém longe de mim falsidade. Longe de mim inclui a minha própria vida. Não basta pensarmos: Senhor, não deixe que outras pessoas falsas, mentirosas se aproximem de mim para enganar-me, mas também isso inclui a nossa própria atitude, porque muitas vezes as mentiras e a falsidade e a hipocrisia começam a entrar dentro de nós. A religiosidade muitas vezes gera hipocrisia no coração de muitos.
Jesus tinha que combater os escribas, os religiosos da época dele, porque eles eram religiosos, mas eles eram fingidos, eles eram hipócritas. Então nós temos que dizer: Senhor, não me deixe tornar-me uma pessoa falsa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa hipócrita. Afasta isso de mim. Esta é uma oração que nós precisamos fazer neste ano. E também em seguida Agur ora dizendo: e não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dê-me apenas o alimento necessário. Esse é um tipo de oração que as pessoas gostam de fazer parcialmente. A maioria das pessoas gosta de dizer assim: Senhor, não me des a pobreza. Talvez muitos já oraram aqui, mas a outra parte da oração poucas pessoas têm coragem de pedir. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, Senhor. Nem um extremo de necessidade e nem o extremo da abundância. Porque quando se fala de abundância, de riqueza, de prosperidade, aí nós gostamos de pedir. Mas observe a sabedoria deste homem ao pedir a Deus: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Dá-me apenas a porção diária que eu necessito. Dá-me apenas o que é suficiente. E ele ainda explica por quê no versículo 9: senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. É perigoso os dois extremos, e Agur diz o porquê. E eu quero falar com você primeiro sobre o perigo da riqueza. Ele diz no verso 9: senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? O perigo da riqueza é negar ao Senhor, é deixar o Senhor, e é não se lembrar mais de que tudo foi Deus quem deu, e dizer: quem é o Senhor? Não foi Ele quem me deu isso, não, eu conquistei, porque eu trabalhei duro. Quem é que me deu isso? Minha capacidade, meu talento. O perigo da riqueza é este: é ir se esquecendo do Senhor. A pessoa vai se esquecendo do que já passou, vai se esquecendo de quantas coisas Deus já fez, e vai se apegando tanto às coisas que possui, vai se sentindo tão seguro na abundância, na riqueza que possui, que não se lembra mais do Senhor. Moisés já disse isso, havia dito isso 1000 anos antes de Salomão. Olha o que Moisés, inspirado por Deus, falou para o povo de Israel em Deuteronômio, no capítulo 8. Olha o que Deus falou com o povo de Israel por intermédio de Moisés. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12 em diante. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e de terem construído boas casas, e nelas morado, e de aumentarem os seus rebanhos, e a sua prata, e o seu ouro, e todos os seus bens, olha só, não aconteça que, depois de uma certa riqueza, e aqui Deus vai listando algumas coisas, estão satisfeitos, têm comida boa, com abundância, uma boa casa, o rebanho aumentou, a prata aumentou, o ouro aumentou, o dinheiro aumentou, tem boas coisas, todos os seus bens aumentaram. Não aconteça que, olha o versículo 14,
o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não se esqueça do Senhor, que o seu coração não fique orgulhoso. Versículo 17 e 18 também. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então Deus está chamando a nossa atenção para o perigo de que na abundância nós deixemos o Senhor de lado. O perigo de que na hora da prosperidade, da abundância em todos os sentidos, nós nos esqueçamos do Senhor. As pessoas se esquecem de que tudo veio de Deus, e Deus começa a ficar em segundo plano. Irmãos, isso é um perigo tanto com as coisas materiais, a riqueza material, a prosperidade financeira, quanto também a riqueza espiritual. Tanta gente que cresceu espiritualmente, cresceu na fé, na palavra, no ministério, e Deus foi dando abundância, Deus foi dando graça, conhecimento. Quantas dessas pessoas começaram a desprezar de certa forma o Senhor? Às vezes não da boca para fora, às vezes até ele diz assim: não, na minha vida Deus está em primeiro lugar sempre, mas nas atitudes a pessoa vai demonstrando que Deus está em segundo plano, que ele não precisa tanto de Deus como ele precisava antes, ele não tem mais tanta sede de Deus como tinha antes, ele não tem a mesma fome por Deus como tinha antes. É isso que Jesus cobra da igreja em Apocalipse 2, versículo 1 ao 4, quando ele diz: eu tenho contra ti. Primeiro ele faz muitos elogios àquela igreja, dizendo: eu reconheço, eu vejo que vocês são perseverantes, que vocês não toleram tantas coisas erradas, que vocês trabalham duro para mim, na minha obra, mas eu tenho contra ti, igreja, que deixaste o primeiro amor, que esquecestes do teu Criador. Portanto, arrependa-se, lembra de onde caíste e volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Quando chega um momento, irmãos, em que nós nos lembramos assim: na época em que eu me converti, naquele primeiro amor, eu buscava tanto de Deus, eu orava mais, eu tinha sede da palavra, e eu lia a Bíblia mais, eu me dedicava, eu estava na igreja de segunda a segunda, eu ia na célula, eu estava em todos os cultos, vigílias, projeto de vida, eu não perdia um dia sequer das 7 noites. Mas agora eu não consigo mais. O que é isso, irmãos? Está tão satisfeito na vida, foi tão abençoado por Deus, porque no primeiro amor buscou tanto, e Deus, como ele diz aqui em Deuteronômio 8:18, Ele te dá o dom, Ele te dá a capacidade de prosperar. Ele vai te prosperando, porque você está buscando, Ele está acrescentando sobre a tua vida. Mas muitas vezes essa abundância vai esfriando o amor, vai afastando a pessoa de Deus, e ela acaba deixando, talvez não na aparência, mas no coração ela acaba deixando o Senhor. Pode às vezes estar até congregando, mas por obrigação, ou por rotina, ou por religiosidade, mas não tem mais aquela paixão pelo Senhor, não tem mais aquela fome.
não tem mais aquela sede por Deus, não tem mais aquela dependência total de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, se eu não Te buscar, eu não posso viver, se eu não Te buscar, eu não vou conseguir nada. Irmãos, o perigo da abundância é negar, é deixar o Senhor, é esquecer-se do Senhor, lá no fundo do seu coração, um sentimento íntimo, escondido, que muitas vezes externamente falamos o contrário, mas lá no fundo do coração e com as atitudes, mostramos que agora estamos satisfeitos, estamos tão prósperos, num sentido ou no outro, que Deus começa a ficar em segundo lugar. E voltando a Provérbios 30, no versículo 9, Agur, o sábio Agur diz: e também a pobreza, se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. O perigo do outro extremo também existe. A escassez, a pobreza, a miséria, tanto financeira, material, como também espiritual, pode levar a pessoa a desonrar o nome do Senhor. E Agur diz assim: eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Quantas atitudes desonram o nome do Senhor? Quantas vezes na falta ou na escassez, as pessoas deixam de honrar e de glorificar a Deus, dizendo: olha, Deus é bom, mesmo quando eu não tenho o que eu estou pedindo a Ele. Deus é fiel, mesmo quando Ele não está respondendo a minha oração, por prosperidade ou por bênçãos. Desonram. Às vezes passam a roubar o próprio Deus, dizendo: quando eu tinha muito. Ontem eu citei aqui alguns bilionários nos Estados Unidos que doaram metade dos seus bens, outros doaram bilhões de dólares, e às vezes alguns dizem assim: se eu tivesse aquela quantia eu daria, mas como eu tenho tão pouquinho, não vai dar para pagar nem minhas contas, então eu não vou dar a Deus nem o que é de Deus. E passam a roubar o Senhor. Não vai dar, se eu der o dízimo esse mês, olha, vai ficar conta em atraso. E aí passam a roubar do Senhor, porque não é o pastor que está dizendo. Malaquias 3:8 diz: roubará o homem a Deus? Quem já leu essa passagem? Deus está perguntando: roubará o homem a Deus? O homem pode roubar a Deus, igreja? Sim. No que? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. É Bíblia, é palavra do Senhor. Então muitas vezes as pessoas dizem assim: agora eu tenho pouco, não vou ter condições de dar, e aí passa a roubar o Senhor, e desonra o nome do seu Deus. Desonrar a Deus. Às vezes tem gente que acha que Deus só existe se Ele estiver dando tudo que a pessoa quer. Se Ele abrir uma grande porta nesse ano, glória a Deus. Mas se Ele não abrir uma grande porta, se for um ano difícil, então desonra o nome do Senhor. Eu já ouvi crentes dizendo assim: onde está Deus nesse momento que eu estou passando? Cadê o meu Deus? Eu quero te dizer que o meu Deus, o teu Deus, Ele é o Deus vivo, Ele está no céu, e Ele está conosco todos os dias, quando Ele abre grandes portas, ou também quando Ele não abre grandes portas, quando Ele abre o mar para o seu povo passar, ou quando Ele fecha o mar. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele é o Senhor soberano de toda a terra. Ele é Deus. Você lê Hebreus capítulo 11, um texto dos heróis da fé. Vamos abrir lá e ler alguns versículos. Hebreus capítulo 11 é conhecido como os exemplos de fé,
o texto que fala sobre os heróis da fé, homens e mulheres tão abençoados, que tiveram tantas conquistas. Quantos queriam ter um testemunho tão glorioso, para que o seu testemunho estivesse, por exemplo, numa lista como essa, de heróis da fé, como Hebreus 11. Quem gostaria de tão glorioso para constar numa relação de testemunhos para a história da igreja? Se daqui a alguns anos nós formos escrever, por exemplo, em 2017, a igreja completa 20 anos aqui no Jaguaré. 20 anos que vocês têm me aturado aqui como pastor. Se formos escrever os testemunhos marcantes e os principais testemunhos da história desta igreja, quem gostaria de ter um grande testemunho para constar nessa lista? Diga glória a Deus. Agora, na lista de Hebreus 11, desses grandes e gloriosos testemunhos de fé, olha o que existe também. Vamos ler a partir do versículo 32, Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões. Quem gostaria de alguma coisa semelhante a esta? Diga glória a Deus. Olha só, pela fé conquistaram, praticaram, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Verso 34, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Quem pode dar um glória a Deus? Olha como o nome de Deus está sendo honrado e glorificado com tantas vitórias. Agora vamos continuar lendo. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Nessa hora é fácil honrar o nome do Senhor, meu Deus, quando está sendo torturado. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar ressurreição superior. Versículo 36, outros enfrentaram zombaria e açoites. É testemunho. Quem enfrenta zombaria, açoites, perseguições, também é um herói da fé ou não? Deus também está no controle da vida dessas pessoas ou não? Deus está. Olha só, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Se você for acorrentado e aprisionado, lá você vai dar glória a Deus. Versículo 37, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Ah, pastor, se for um testemunho desse, eu não quero não. Eu quero ficar de fora da lista dos 20 anos da igreja. Eu quero a primeira parte. Eu quero o milagre. Eu quero a riqueza. Mas eu não quero sofrer por Cristo. Os apóstolos, quando eram açoitados, depois eles se reuniam felizes da vida, agradecendo a Deus, porque foram achados dignos de passar por sofrimentos, por amor a Cristo. Hoje a igreja quer o benefício de Cristo.
mas não quer sofrer por Cristo, não quer ser perseguida por sua fé, não quer ser açoitado, não quer passar por zombaria, acorrentados, aprisionados, apedrejados, cerrados pelo meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, necessitados, afligidos. Eu não quero passar por aflições, eu não posso passar por necessidade, porque onde está o meu Deus, Jeová Jirê, dono do ouro e da prata? Ele está vivo e Ele é o mesmo quando nós, por amor a Ele e por não negar o nome dEle, podemos ser maltratados, afligidos ou necessitados. Ele é Deus e deve ser honrado da mesma forma, igreja. Ele é o Senhor, pode dar glória a Deus, é Deus. Então a questão é, neste ano de 2016, eu preciso, tanto na riqueza, quanto na pobreza, ou em qualquer situação, honrar o nome do meu Deus, e não me esquecer de que Ele é o Senhor em todas as circunstâncias, e eu vivo para honrar e glorificar o meu Deus. E necessitamos dEle, irmãos. Se temos abundância, é para poder repartir e dar mais. Se temos necessidade, é para confiar mais nele e passar pela luta e sofrer pelo nome dEle, de cabeça erguida, dando glória a Deus, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. E eu quero encerrar lendo uma das grandes promessas e um dos versículos mais citados de toda a Bíblia, quando falamos de bênçãos. Eu quero ler com você Filipenses, no capítulo 4. Olha que promessa que muitas vezes todos têm na ponta da língua, num imã de geladeira, num quadro na sua casa, este versículo, num adesivo no seu carro. Todos têm às vezes isso escrito, e eu aconselho você, irmãos, escreva a palavra e coloque a palavra diante dos teus olhos. Escreva versículos e coloque no quarto dos seus filhos, coloque num quadro na sua sala, coloca na geladeira, vai citando a palavra, vai vendo, vai ouvindo e vai falando das promessas de Deus de dia e de noite. O Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o fruto na estação própria, as folhas não vão cair, e tudo o que fizer prosperará, porque a palavra vai gerando fruto, vai gerando bênçãos na tua vida. Vai falando a palavra de dia e de noite. Eu escrevo a palavra, eu ouço a palavra, eu vejo a palavra em todos os lugares por onde eu quero passar e onde eu posso escrevê-la. Então esse é um dos versículos muito decorados, repetidos e declarados na vida de cada cristão. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga bem forte isso. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Levante a mão para declarar isso sobre a tua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele, tudo eu posso nele. É Ele que me fortalece, para que eu possa suportar ou passar por qualquer coisa. E Paulo escreve isso após ele dizer uma coisa relacionada ao que nós estamos falando. Observe o versículo anterior ao que já lemos. Filipenses 4,12 diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi o segredo, diz o apóstolo Paulo. Quer aprender esse segredo? Agur orou lá em Provérbios 30 dizendo: Senhor, não me des nem a riqueza, nem a pobreza, para que na riqueza eu não me esqueça de Ti e acabe negando o Senhor, ou na pobreza eu desonre o Teu nome. Então me dá a condição básica, média, o pão de cada dia, me dá apenas o necessário. Há um segredo para você poder viver bem em qualquer situação. Há um segredo para você honrar o nome de Deus em todas as situações e não se esquecer dele. É permanecer naquele que te fortalece. É Deus quem te fortalece. É o Senhor Jesus que fortalece e sustenta a tua vida. E Ele não te deixou sozinho, Ele enviou o Espírito Santo, Consolador, porque Ele te dá força para prevalecer em qualquer situação. O segredo é este, é viver nele. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi um segredo. E aí Paulo confessa qual é esse segredo. Ele conta o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Fica de pé diante do Senhor e vamos orar.